Estamos começando aqui agora o segundo episódio do podcast da IEC. O IECcast ou IECast, como vocês quiserem, nós ainda estamos familiarizando com o nome. E hoje nós temos a ilustre presença dele, ele mesmo. Pastor Ioséias vai bater um papo bem legal com a gente aqui, vai contar um pouquinho da experiência dele como pastor e também falar do nosso CTMeet. Pastor Ioséias, muito obrigado pela participação. Então é a presença dele. Oh, meu Deus. Ele mesmo. É uma alegria poder estar com vocês aqui, participar desse momento de compartilhar, né, de comunhão, de compartilhar e poder transmitir um pouco daquilo que os anos de ministério, que inclusive fiz aniversário de ministério domingo. Olha, que legal. Quantos anos? 17 anos de ministério pastoral. 29 de janeiro de 2006, a data da ordenação. Poder compartilhar alguma coisa com os irmãos é uma alegria poder participar desse momento. E nós ficamos muito felizes com isso. E eu já quero te convidar a seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também, você, membro da IEC, nós temos o nosso portal, o nosso site. Você pode entrar lá, tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais da nossa história, é só entrar no portal. Todas as redes sociais, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai deixar na descrição do vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque eu acredito que vai ser uma experiência muito legal hoje. E aproveitando, o pastor Ioséias está aqui, já falou que fez 17 anos de ordenação pastoral, eu queria que o senhor contasse, aquela introduzida, contasse um pouco da sua história até chegar como presidente do CTMeet. Tá. Se quiser falar idade, telefone, Pix. O Pix, faço questão. O Pix do CTMeet, pelo menos, né? Isso. Mas, eu nasci num lar cristão. Certo. Nasci entre duas igrejas, eu gosto de usar essa expressão, né? Minha mãe era metodista e meu pai congregacional. E foi assim até meus 12 anos. E cresci bem presente na igreja metodista, porque geralmente os filhos acompanham a mãe, né? E até meus 12 anos eu ia muito à igreja metodista e em alguns trabalhos da igreja congregacional também. E foi, assim, um período maravilhoso. Eu comecei a ler, aprender a ler, antes de ir para a escola, com meu avô, que também era um crente metodista, o pai de minha mãe. Com 6 anos ele me deu uma Bíblia com uma capa verde, que é a cor que eu mais gosto. E ele me ensinou a ler algumas palavras antes de eu ir para a escola, né? Com 6 anos. E quando eu cheguei na escola eu já sabia algumas palavras que eu tinha aprendido com meu avô na Bíblia. E cresci ali dentro daquele contexto. Na igreja metodista eu jogava bola no time da igreja. A gente tinha... Sempre jogando bola então, né, pastor? Sempre, é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. E por causa do futebol, a minha mãe deixou a igreja metodista. É verdade, porque eu tinha 12 anos. Era congregacional, não jogava bola. Exatamente, aí o que acontece? Eu tinha 12 anos, a gente participou de um campeonato entre igrejas, né, metodistas aqui da região. E o meu pastor Iel, né, acho que ele jubilou ano passado, ele trouxe alguns olheiros do Fluminense. Ele é torcedor do Fluminense. E eles queriam me levar para o Rio, para jogar bola lá. E aí o pastor, mas ele deixa o Ioséias ir e tal pro Rio, para jogar no Fluminense. Ele vai morar lá, a igreja vai se responsabilizar por ele vai estudar no Bennett, vai ser pastor metodista, essa coisa. E a mãe, não, meu filho não vai ficar longe de mim, não vai ficar longe de mim. E ela não deixou eu ir. Só que a mãezinha, naquela simplicidade dela, ela achava que o pastor, por ser o pastor, né, isso foi em 80, eu estava com 8, não foi mais, eu estava com 12 anos, foi em 84, ela decidiu sair da igreja, com medo do pastor me mandar assim mesmo, sabe? Ela achava que por ele ser o pastor ele poderia fazer isso. E aí ela saiu da igreja e veio para a igreja congregacional. No início, para mim, foi um choque muito grande. Culturalmente era muito difícil, diferente as igrejas, né? Isso, mas demais da conta, porque eu estava sempre na igreja congregacional, mas eu não estava ali constantemente nos trabalhos, né? Como, vamos dizer assim, membro da igreja, Sim. né? Então eu cheguei, e aí o presbítero João Ernesto, lembro bem, eu, na época, a cultura da época, né? Ele ensinando a gente, não podia usar camisa de time, não podia usar short, não podia jogar bola, porque o futebol era
Era pecado e a bola era o ovo do capeta. Eu nem sabia que o diabo botava ovo. Muito bom. Eu falei, mais uma razão pra gente chutar, né? Quem sabe não quebra esses ovos aí e nasce menos demônio. E aí isso me abalou muito. E eu, na verdade, eu deixei de ir à igreja. Meu pai nunca me obrigou. Meu pai dizia que igreja é um lugar que você tem que ir por prazer e não por obrigação. Certo. E aí, dos 12 aos 17, eu fiquei afastado. E aos 17 anos, eu comecei a Igreja do Brasil para Cristo por causa de uma menina. É verdade. Você não era Roberto? Não era. Não, eu sei, tô falando pra ela prestar atenção nessa parte. A Roberta sabe. E aí eu comecei a ir por causa de uma menina. Mas aí Jesus fez uma obra no meu coração na Igreja do Brasil para Cristo em 24 de junho de 1990. Foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Nessa Igreja Brasil para Cristo foi uma pregação do bispo Gessé Teixeira de Carvalho, que era bispo da Igreja Metodista Wesleyana. E eu acho até interessante porque o meu nome é Iosés Carvalho Teixeira. Teixeira, tinha um propósito. E ele era Teixeira de Carvalho. Pelo menos uma grata coincidência. E aí eu caminhei um ano na Igreja Brasil para Cristo, mas todos os ensinamentos recebidos do meu pai e tal me impediram de permanecer na Igreja Brasil para Cristo, dado assim entendimentos teológicos diferentes. E aí eu vim então para a igreja congregacional, eu estava com 18 anos, de fato agora como membro da igreja, né? E de lá para cá estou aí até hoje, desde 91. E quando começou foi aquela escadinha mesmo, primeiro diácono, depois presbítero, até chegar ao pastorado? Foi. Todas as minhas consagrações foram em dias 29. Mas bom, dia 29 de janeiro, agora eu não vou lembrar o ano, que eu fui consagrado ao diaconato. Mas isso foi por uma coisa da igreja ou o senhor começou a ir se destacando mesmo, começou a se envolver com a igreja de verdade? Assim? Não, eu sempre fui muito envolvido com a igreja. Eu pregava na igreja quando era criança, né? E eles me colocavam para pregar nos cultos infantis. Em alguns cultos da igreja congregacional, porque quando você é criança, não interessa se você vai ali sempre ou não, né? Sim. Então, eu me lembro muito da irmã Graça, esposa do nosso irmão Haroldo, né, que foi minha professora na escola dominical na igreja congregacional, nas vezes que a gente ia na igreja congregacional, ela me deu aula, e em alguns momentos ela me colocou para pregar em cultos de criança, essas coisas. E eu sempre fui envolvido, eu sempre amei muito estar na igreja, sempre. Só que aos 12 foi um choque para mim, por conta de questões de coisa de criança também, né? Diferente. Isso, e aí eu sempre fui assim, muito envolvido com a igreja. Então, quando eu voltei, quando eu realmente me converti, eu falo que eu leio a Bíblia seriamente desde os 17 anos. Então, quando eu me converti, eu caí para dentro, sabe? Mergulhei na Bíblia com tudo. Eu digo até hoje que a Bíblia é o livro da minha vida. Não tem livro que eu ame mais e que eu leia mais do que a Bíblia. E a Bíblia se tornou o norte da minha vida, de tudo. Então, eu me envolvi muito com a Bíblia e com a igreja, né? E aí isso me levou ao diaconato. Eu fui diácono 1 ano. Eu acho que eu não era um bom diácono. Aí trocar. Assim, que não é a vocação, né? Sim. Aí o pastor Fernando... Porque antes se entendia como um degrau. Um degrau. E aí algumas pessoas até se frustravam, né? Porque se davam muito bem como diáconos, aí mas aí eu não vou avançar. Não, isso é chamada. E eu infelizmente vi pessoas que eram diáconos maravilhosos, profícuos mesmo, totalmente eficientes naquilo que faziam, e quando foram consagrados ao presbitério, morreram. Porque não pregavam, não ensinavam, ou seja, eles não tinham vocação para o presbitério. Sim. E aí eles morreram e ficaram como enfeite no púlpito, né? A verdade é essa. Sim. Então, eu fiquei 1 ano, o pastor Fernando foi o pastor que me separou para o diaconato, e aí naquele ano ele saiu, no ano seguinte veio o pastor Demir Marques, e o pastor Demir Marques, acho que ele viu que eu era um diácono muito ruim, e ele falou, vou separar ele do presbitério. Aí eu fui consagrado ao presbitério, fiquei acho que uns 7 anos no presbitério aproximadamente. Sim. E então, em 2006, eu fui convidado pelo pastor Moura para uma reunião, e nessa reunião ele falou que meu nome havia sido indicado para a ordenação pastoral, e ele vinha orando a Deus sobre isso, e aí chamou. Eu lembro que na ocasião estávamos eu, pastor Alexandre de Jesus, pastor Zé Roberto Macpelli e o pastor Gilmar Marcelino. Sim. Nós 4 fomos ordenados no mesmo dia.
Foi uma experiência... A minha consagração ao presbitério foi em 29 de julho, né? Então foram 2 29 de janeiro e um 29 de julho. Legal. E aí, sempre trabalhando com essa parte do CETEMIT, porque o CETEMIT sempre existiu, né? Sim, quando eu vim para a igreja, eu comecei a fazer o seminário em 92. Era IBEC, Instituto Bíblico Evangélico Congregacional. A base hoje, então, do CETEMIT que nós temos. Isso, porque na época o IBEC era o Instituto Bíblico da igreja, ou seja, o seminário. E a gente tinha o DEMEC, que era o Departamento de Missões Evangélicas Congregacionais. O CETEMIT é uma fusão desses dois, né, que aconteceu ali na década de 90, quando o pastor Luciano foi assumir esse papel, e aí ele era até então presidente do DEMEC, e ele assumiu o IBEC, então fundiram as duas instituições da igreja e nasceu o CETEMIT, né, o Centro Educacional de Teologia e Missões Transculturais. Então o CETEMIT ele acabou abraçando uma dupla missão, que é a missão da educação bíblica da igreja, bíblico-teológica, e a missão missionária, né, de levar o evangelho a outros povos e também em território cultural nacional. Sim, aí então o senhor, nesse período, presbitério, logo reconhecimento ao Ministério da Palavra, estudava aqui no CETEMIT ou já dava aula? Quando que você entrou, assim, de fato no CETEMIT? Eu estudei no CETEMIT entre 92 e 94. Em 94 eu tive que trancar minha matrícula, né, por erro meu mesmo, mas se eu for falar vai dar pano para manga, vai ser muita história para contar. Nos bastidores você me conta. Então tá. E aí eu voltei em 99 para fazer o último ano, né, terminar. E aí na época você não fazia só as matérias que você tinha deixado, você tinha que fazer tudo de novo. Eu fiz o terceiro ano todo novamente, na turma da missionária Miriam Trindade e Vanessa Trindade Gomes. Eu me lembro bem, a Vanessa era a caçulinha da turma, ela tinha 16 anos quando começou o seminário e ela terminou com 18. Eu lembro bem disso, porque a gente conversou sobre isso essa semana. Sim, legal. Ela está vindo para cá para assumir o lugar da missionária Genilda e vai sentar nessa cadeira que eu estou. Legal. Uma das próximas entrevistadas então, né? Já temos aí, ó. Missionária Vanessa, uma mulher de Deus. Louva a Deus pela vida dela. Assim como louva a Deus pela vida da Genilda, sabe? Claro! Gente, que coisa maravilhosa foi trabalhar com a Genilda esses anos. Bom, e aí, esse é o foco do CETEMIT, né? O trabalho do CETEMIT é fomentar a educação bíblico-teológica da igreja e a tarefa missionária. Tá, isso aí a gente já pode entrar até na próxima pergunta, que eu ia te perguntar. Hoje, para quem está conhecendo a ISC agora, porque o que a gente está com a ideia desse podcast é contar a história da nossa igreja, como ela é, porque tem muita gente que não sabe, né, como que funciona. É uma das coisas que eu mais amo, a história da nossa igreja. Então, assim, atrelado com a história da nossa igreja, o que é hoje o CETEMIT? O que o CETEMIT faz? Ele envia missionários, ele só ensina. Hoje nós temos agora cursos para os oficiais da ISC também. Sim, sim. Então explica pra gente, pode colocar um pouco da história, mas como que funciona o CETEMIT? Bom, como você falou da história, eu amo muito a história do congregacionalismo no Brasil, né, que teve seu início em 19 de agosto de 1855 e é a primeira igreja evangélica brasileira. A primeira denominação evangélica brasileira. Muita gente acha que é outra aí, mas não tem nada a ver. Essa outra aí, o pessoal, que muita gente pensa, ela chegou 90 anos depois, né, já tinha bastante tempo. Os primeiros foram os congregacionais, 19 de agosto de 1855. Depois vieram os presbiterianos, com o pastor Simonton, que fundou a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que está lá até hoje. E próximo, inclusive, é a Igreja Congregacional do Rio também, que é a primeira do Brasil, que está lá na zona portuária do Rio até hoje também. A primeira igreja evangélica, tombada pelo patrimônio histórico, inclusive. E a nossa igreja nasceu da obra missionária e da escola bíblica dominical, porque o primeiro trabalho em língua portuguesa voltado para os brasileiros, de fato, foi o trabalho congregacional em 19 de agosto de 1855, numa classe de escola dominical para 5 crianças, cujo título da aula era Jonas o Profeta Fujão. Então a nossa igreja nasceu de missões e essa missão começou com um trabalho de escola bíblica dominical. O CETEMIT
encerra essa tarefa, que é a de promover a missão da igreja, a missão de Deus através da igreja, né? Porque a missão não é nossa, a missão é de Deus. Sim. Deus se colocou, né, na tarefa de salvar o mundo. A missão é de Deus, é Deus quem salva o mundo. E Ele outorga a nós o privilégio de sermos participantes da sua missão, fazendo nossas missões, que são pequenas parcelas de contribuição à missão de Deus por sua graça e bondade. Então a missão é muito maior do que as missões. E a igreja fomenta a tarefa missionária e o conhecimento bíblico, que a escola dominical é o principal pilar. Sim. E pelo que a gente percebe, parece que o CTMIT está passando por uma reestruturação. Parece que ele está se modificando, a cara dele parece que está nova. É isso? Num certo sentido sim, mas assim, mantém-se muito da estrutura antiga. Desde o pastor Luciano, quando o CTMIT ganhou o corpo que tem, de fomentar esses dois trabalhos, foi um processo todo de estruturação. Depois o pastor Luciano nos deixou, né, na presidência do CTMIT. Hoje o senhor é o presidente do CTMIT. Isso, hoje eu sou o presidente. Aí o pastor Luciano deixou a presidência do CTMIT, o pastor Ademir Marques assumiu. Com o pastor Ademir Marques foi implantado o trabalho das nossas revistas de escola dominical, foi na gestão do pastor Ademir Marques, e foi também minha primeira missão na igreja congregacional. Eu fui ordenado em janeiro de 2006, Em fevereiro, na minha primeira reunião de conselho de pastores, eu propus que a gente produzisse a nossa revista de escola dominical. O pastor Moura, então, na época, me disse: faz o projeto e traz, vamos ver, se der certo, a gente continua. E eu desenvolvi o projeto todo sozinho naquele momento, e o pastor Ademir chegou para mim e falou: olha, você não está sozinho, eu estou com você, eu vou te ajudar. E o pastor Ademir foi, assim, nosso Senhor Jesus, um companheiraço. Tenho uma gratidão muito grande pela vida dele. O baixinho de disposição. E foram os dois baixinhos, né? Eu e ele fazendo esse trabalho. E aí começou. Então, eu tenho 17 anos de ordenação pastoral, a revista de EBD tem 17 anos de publicação. Que legal. Graças a Deus. E eu lembro quando ela começou, né? Ela era bem diferente que hoje. Não que ela tá super chique, né? A gente comprava de uma outra igreja, né? Eu lembro que a gente usava de outra igreja. E usamos CPAD, usamos Didaquê, que é presbiteriana. Não, Didaquê eu não lembro. Usamos a Didaquê, usamos CPAD e usamos a revista da editora Vida, que agora me fugiu o nome da revista, mas eu lembro dessas três. Eu só lembro do CPAD. E lembro também daquela transição de parar de usar CPAD e entrar na da congregacional. Com muita resistência, né? Teve muitas pessoas que resistiram bastante. Sim, porque era tudo que é novo, né? Parece que traz uma estranheza, né? É o fator RM, né? Sim. É o fator de resistência à mudança. E eu lembro que era assim, jovens e adolescentes, eu acho que não tinha, no início não tinha, só tinha dos adultos, aí depois começou das crianças, né, que tinha até aqueles personagens, né, que tinha o Mourinha, a Yolanda, eu lembro desse, e eles eram símbolos dos países, não era isso? Isso aí. Uma coisa assim. Isso aí, dos continentes. Isso, dos continentes. Então, desde então, o CTMIT parece que ele... Porque quem não fazia seminário não conhecia o CTMIT. Exatamente. Quando entrou a revista, o CTMIT ganhou uma visibilidade. Isso aí. Na gestão do pastor Ademir e na gestão do pastor Luciano, o CTMIT também já investia em missões, né? O pastor Luciano, a gente começou o trabalho em Tumbes, no Peru, depois no Equador, né? Posteriormente o trabalho do Peru deixou de existir. Agora que ele está voltando, mas a gente pode falar disso mais à frente. E o pastor Ademir deu continuidade. Também, por exemplo, igrejas como a nossa igreja em Viçosa é um trabalho do CTMIT. Foi um trabalho missionário do CTMIT, lá na cidade de Viçosa, que deu origem àquela igreja, graças a Deus. Então, o pastor Luciano e o pastor Ademir fizeram muito por essa base. O pastor Luciano lançou as bases missionárias. O pastor Ademir continuou a partir daí e lançou as bases da revista de escola dominical juntamente comigo. Só que ele, na verdade, eu era o coordenador do projeto, que eu dei a ideia, mas o pastor Ademir cuidava de toda a parte administrativa. Então, o pastor Ademir, depois que ele saiu, veio o pastor Márcio Boa Ferreira, e o pastor Márcio, ele deu uma dinamizada na revista, melhorou o aspecto visual dela, né? Deu uma dinamizada, ficou maravilhosa. Ela está mais moderna hoje, né? Isso aí. Aí ele lançou a revista de adolescentes,
que nós não continuamos publicando porque a demanda era muito pequena, né? Então, assim como também aconteceu com as revistas de crianças, agora que nós temos um projeto de voltar, mas estamos há todo um estudo em torno disso, né? Porque tem que pensar em custo-benefício. É porque, eu não sei se o pessoal de casa sabe, né? Porque às vezes a gente só olha assim, por que não tem? Para fazer uma diagramação é caro, demanda, né? Você precisa de ter uma demanda muito grande, senão o custo-benefício não compensa. Isso, aí você tem que ter uma tiragem elevada. Elevada, senão não compensa. Então, por exemplo, a gente tem uma tiragem muito pequena dessa revista que já é consolidada. É uma tiragem muito pequena do meu ponto de vista, 2.000 revistas, no máximo 2.500. Então, a cada 3 meses? A cada 3 meses. É pequeno. Então, ela hoje sai para os nossos irmãos a R$10. Se a gente tivesse uma tiragem, por exemplo, de 10.000 revistas, ela talvez custasse 6, 5. Entendeu? Porque quanto mais você produz, mais barato fica, né? Então, a produção tem um custo menor, dada a quantidade. Alguém uma vez me questionou sobre isso, falou, pastor, mas a revista da editora tal custa R$6 e tal. Eu falei, tá. Eu me lembro que eu peguei a revista e eu mostrei para a pessoa, porque tinha atrás assim, eu mostrei para a pessoa e falei, olha só a tiragem dela. 150 mil exemplares. Sim, né? Entendi. 150 mil exemplares. Com 150 mil exemplares, eles estão ganhando mais de 300% no valor dessa revista, com toda certeza. A gente tira 2.000. A gente ganha uma margem, o Cetenite ganha uma margem muito curta, né, muito pequena. Pelo trabalho todo. Pelo trabalho que tem. E a gente tem que pagar os artistas, o artista que faz todo esse trabalho aqui, né? Tudo isso tem custo. É porque ela realmente é muito bonita, mas na descrição dela vem aqui, gente, ó. Sua casa, se quiser olhar, vem tudo. Quem escreveu a lição, né, os presidentes, coordenadores, e também a parte toda de diagramação e capa. Que é o nosso irmão Pablo, né, que foi membro da nossa igreja no Retiro durante muito tempo. Hoje ele está morando no Rio, então me parece que está congregando com outra igreja, mas continua conosco, trabalhando, né, e servindo a igreja do Senhor. Ele é um menino de um talento ímpar. Gosto muito do trabalho dele. Bom, e aí o pastor Márcio deu essa dinamizada, passou a publicar as revistas de adolescente, porém elas também pararam dada a demanda. Então o pastor Márcio passou a liderança do Cetenite para mim. E aí o meu trabalho no Cetenite em relação à revista de escola dominical foi só mudar o modelo. Ela era grampeada, então ela passou a ser formato livro, né? Aí, aqui já foi na minha gestão. E basicamente foi esse aqui. Eu mudei de editora. Consegui uma editora em São Paulo, que faz um trabalho para nós. E também diminuiu o custo, apesar de ser lá em São Paulo, ficou mais barato do que fazer aqui. E passei a investir de forma mais intensa na missão. Porque a parte educacional, o pastor Márcio é um educador, né? Ele é um professor. Ele é um professor e a parte educacional já vinha muito bem estruturada, né? E o pastor Gabriel já estava com ele aqui também. Então, os dois vinham fazendo um trabalho muito bom e encaminhando o projeto da produção, da criação, aliás, do curso EAD. Eles estavam já desenvolvendo o projeto. Então, quando eu assumi, eu subi nesse bonde em alta velocidade. Ainda bem que eu e seu pai sabemos bem o que é subir em trem em movimento. Então, a gente subiu nesse bonde em movimento e demos prosseguimento. Então, lançamos o curso EAD na minha gestão, mas porém já com a base... E foi uma jogada muito bacana, né? Muito legal. Porque atingiu as outras igrejas, né? Exatamente. Nós temos irmãos de diversos lugares estudando. Agora a gente está com um entrave. Por exemplo, a gente está com os irmãos do Japão querendo fazer o nosso curso. Só que a nossa plataforma pede CPF. E no Japão não tem CPF. Então, é uma luta, né? Então verdade. Não dá para você colocar lá o CPF. Os irmãos não têm. Os irmãos japoneses não têm CPF. Aí não dá para você colocar lá o CPF. E aí eles não conseguem fazer matrícula. Então a gente está nessa negociação. Para tentar entender o que vai fazer. Para saber como que a gente pode fazer. Porque tem que ter o CPF por causa da questão do governo brasileiro. Sim. Então, só que a gente tem que ter uma maneira de quem mora fora do país poder também fazer. Porque tem alguns sites que perguntam, é estrangeiro? Se você marca que pede outro tipo de documento que você tem de reconhecimento. Exatamente. Então talvez isso tenha que ser adequado à nossa realidade para que, por exemplo, nossos irmãos no Japão, Moçambique, e Equador, agora Chile, Peru, Venezuela e mais um montão de lugar, que tem mais ou menos um mês que chegou para a gente esse trabalho aí, poderem estudar e fazer o nosso curso teológico. Certo. Entendeu? E assim, se a gente for parar para analisar,
quais seriam ou qual seria o maior desafio do CETEMIT hoje? Como estrutura ou acadêmico, qual seria a dificuldade dele? Olha, academicamente o CETEMIT está muito bem. Nós temos professores excelentes. Né? No médio, por uma deliberação do nosso Conselho de Pastores, nós não temos mais professores de outras denominações, porque o Conselho de Pastores entendeu que o curso médio visa atender em especial a denominação, então os professores devem ser congregacionais. Inclusive eu estou aí buscando um professor para começar sábado já, porque de uma matéria que eu não tinha atentado para ela e eu preciso de um professor para essa matéria para começar agora esse ano letivo. Então tem que ser da nossa denominação. O bacharel não. O bacharel, por ser algo de nível superior, você tem que ter também ideias diferentes, pensamentos diferentes. E aí os professores que davam aula no médio, nós mantemos eles no bacharel, dando aula para a gente ali no bacharel. Então está muito bem estruturado, a qualidade é excelente, os professores são todos bons. Então, o maior desafio do CETEMIT hoje é em relação às suas finanças, sobretudo na obra missionária. Por quê? Eu assumi o CETEMIT em 2019, no meio do ano, meados de 2019. Quase pandemia. Quase, na tábua da beirada, como diria meu velho pai. Em 2019 eu assumi o CETEMIT e aí eu comecei a orar. E oração é um perigo, gente, porque Deus escuta, entendeu? Se ora, Deus escuta. E eu comecei a orar e falei: Senhor, abre portas para nós. E o Senhor começou a abrir portas. Eu acho que ele nem abriu a porta, acho que ele quebrou tudo, né? Sim, que é bom. E ficou tudo aberto mesmo. Ele abriu um portal enorme. E aí vieram para nós um trabalho na Argentina. Eu não me recordo o nome do pastor, eu nunca me recordo. É um pastor que era aqui da cidade, um jovem pastor, que investia em missões na igreja dele de maneira... É o Charles? Acho que é isso. Não? Faleceu, né? Isso. Sim, pastor Charles. Então esse pastor, ele tinha esse trabalho lá na Argentina, um trabalho bem consolidado, e ele veio a falecer, né? O Senhor o tomou para si, e a nova direção da igreja não deu prosseguimento ao trabalho. Então esses missionários vieram até nós, nos procuraram, e nós acolhemos ele. Então hoje a gente tem a missionária Nayara, que está lá na Argentina fazendo trabalho. Ela veio dessa igreja, hoje ela trabalha conosco já tem alguns anos, né? 3 anos mais ou menos que a Nayara está trabalhando com a gente, fazendo um trabalho maravilhoso na Argentina, entre indígenas, numa comunidade carente chamada La Candela, que é uma comunidade onde o tráfico e o crime organizado imperam, e ela faz um trabalho lá com mulheres em situação de vulnerabilidade e crianças e jovens. Então a Nayara faz um trabalho maravilhoso ali em Buenos Aires. E nós ainda não temos igreja lá, mas temos esse trabalho missionário bem estabelecido, né? Para ter igreja lá, é preciso ter recursos para comprar um terreno e tal, e também para enviar um pastor, uma família pastoral para lá, né? Porque a Nayara tem hoje 24 anos, é muito jovem, e para assumir uma igreja e tal, e a gente precisa de um casal pastoral lá. Foi a primeira porta que o Senhor abriu. A segunda porta foi Moçambique, pastor Joaquim. Pastor Joaquim, ele veio a mim através de uma amiga, missionária Célia Canário, que é uma missionária do Betel Brasileiro, legal. Cuja qual assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. E eu dou aula no Betel Brasileiro, né, desde muito, muito tempo. No EAD do Betel Brasileiro eu dou aula desde 2014. Comecei no Betel japonês. Que legal. Dava aula do Betel japonês de 8 da manhã às 11 da manhã. E depois de 8 da noite às 11 da noite. Mas o Betel japonês tinha alunos do mundo inteiro. Eu lembro de alunos na Alemanha, em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, então quase todos os países. E hoje esse EAD continua, né, o EAD do Betel, só que agora quem administra é a sede de João Pessoa. Eu continuo trabalhando com os irmãos ali no EAD do Betel, então tive o privilégio de conhecer muita gente querida do Betel. Trabalhei no Betel aqui em Volta Redonda também. E aí, através da Célia, eu pude conhecer o pastor Joaquim. Ela falou: pastor, o senhor está querendo trabalhar, investir em missões, o senhor está buscando reavivar essa visão congregacional para missões. E tem um pastor em Moçambique que está passando muita dificuldade, e ele também está se sentindo muito solitário com o trabalho. E eu gostaria de pedir ao senhor que então apoiasse esse pastor e assumisse ele. E ela fez a ponte, nós conversamos, através do pastor Joaquim, não tinha nem celular. A Célia foi a Nampula, que é no norte de Moçambique. A Célia mora no sul, né?
e na região da Beira, e ela foi a Nampula, fez a ligação e nós conversamos, eu e o pastor Joaquim. O pastor Joaquim teve uma atitude impressionante, que tocou meu coração. Ele disse assim: pastor, eu não estou preocupado com dinheiro, porque eu sei que os moçambicanos sempre procuram os brasileiros para pedir dinheiro, pedir oferta, mas não é isso. Eu só quero ser pastoreado. Foi a palavra do pastor Joaquim. Estava totalmente abandonado, então. Exatamente. Ele falou: quero ser pastoreado. E assim aconteceu. Eu assumi ele como uma responsabilidade minha, de amparo espiritual, de estar junto, de orar. E ele continuou cuidando da igreja. E ele trabalhava lá, fazendo serviços assim, extras, aquilo que a gente chama aqui no Brasil de biscate, né? Sim. Pegava um serviço pedreiro aqui, a limpeza de um quintal ali, uma outra coisa. E ele ia mantendo a família dele. Ele é brasileiro, não? Não, ele é moçambicano. Joaquim Armando é o nome dele. E a sua esposa, a irmã Amélia Armando. Então o pastor Joaquim, depois de um ano, nós aqui em diretoria conversando e fomentando também a ideia missionária, nós começamos a ter algumas entradas missionárias, de ofertas missionárias. Então nós decidimos começar a mandar uma ajuda ao pastor Joaquim. R$300 na época. Mas R$300 no Moçambique é muita coisa. Não é o suficiente para manter uma família, mas é muita coisa. E nós começamos a mandar esse dinheiro. O pastor Joaquim já faz a gente pensar, né? R$300. Faz a gente pensar. Sábado nós tivemos o concílio da nossa denominação. Sim. E foi passado lá o número total de membros que a nossa igreja tem. 5.860 membros. Se cada membro da nossa igreja ofertasse R$2 por mês com missões, nós teríamos quase R$12 mil por mês só de oferta missionária. R$2. Tem membro que pode doar 100, tem membro que pode doar 50, tem membro que pode doar 10. Como tem membro que não pode doar nada, a gente sabe disso. Sim. Mas eu sei que se nós tivéssemos o equivalente a R$2 por cada membro, nós teríamos uma arrecadação de quase 12 mil. Hoje, com todo o trabalho feito, a arrecadação bastante grande em relação ao início, a gente arrecada aí de oferta 6 mil total durante o mês. Metade do previsto, né? É daquilo que poderíamos arrecadar, ou muito mais do que isso, né? Porque eu sempre digo o seguinte, a gente coloca tempo e dinheiro em tudo aquilo que a gente ama. Eu falei isso sábado no concílio, já falei isso aqui na rádio da cidade 1.200.000 vezes. Né? O pessoal que está aqui no apoio aqui, tem a Rebequinha, que foi minha ovelha tão amada durante alguns anos. Eu acho que ela já me ouviu falar isso na igreja algumas vezes, talvez mais 1 milhão de vezes, porque eu fiquei 12 anos à frente da igreja. E eu sempre digo que tudo que a gente ama tem duas coisas nossas: nosso tempo e nosso dinheiro. Eu amo livros. Eu passo tempo lendo livros e eu gasto dinheiro comprando livros. Pessoa que ama esporte, ela dedica tempo na prática do esporte, ela gasta dinheiro, às vezes com assinatura para assistir o esporte dela, assinatura de televisão ou para ir em estádio e tal. Tudo que você ama tem seu tempo e seu dinheiro. Pessoa que ama a sua família de fato, sempre tem tempo com a sua família e coloca seus recursos financeiros no bem-estar da sua família. Então nós cantamos a plenos pulmões que nós amamos a Deus. Só que a demonstração prática disso é que conta. Então a minha pergunta sempre é: quanto do meu tempo de fato Deus tem diariamente? Todo dia eu separo um tempo, não é nem pela quantidade de tempo, mas todo dia eu separo um tempo de real qualidade para Deus, para eu estar com Ele, lendo a sua palavra, orando a Ele. Depois de ler e de orar, calar a boca e ficar quieto esperando ver o que o Espírito Santo vai falar comigo, que é uma disciplina esquecida entre os cristãos, a disciplina do silêncio, de ler a Bíblia e depois ficar quieto pensando sobre o que leu, porque o Espírito Santo conversa com a gente. Deus é um gentleman, o Senhor é um cavaleiro, então Ele não fala enquanto a gente não cala a boca. Ele só fala quando Ele tem espaço para falar. Né? Então a gente precisa aprender a cultivar o silêncio. Então quanto do nosso tempo de qualidade realmente Deus tem diariamente? E quanto do nosso dinheiro o reino de Deus pode contar? Porque na verdade o dinheiro é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Né? E nós somos mordomos daquilo. Quanto daquilo que Ele nos confiou, nós colocamos também no reino dele. Então eu sempre penso nisso, sabe? E eu sempre trabalho em cima disso para a minha vida. E eu procuro animar os irmãos nesse sentido, né? De que demonstrem seu amor a Deus, dedicando tempo de qualidade às coisas de Deus, à obra de Deus, e parte dos seus recursos, de fato, por amor ao reino de Deus. E volta, né? O Senhor sustenta. Sustenta de uma forma, assim, absurda. Aproveitando isso, eu até anotei aqui na pauta,
o óbvio, muitas das vezes não, na maioria das vezes ele precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Eu sou professora de criança, né? Então você precisa falar o óbvio o tempo todo. Não pode subir na cadeira. É mais forte que eu. Não te confundem, não? Com um aluno? Como alguma coleguinha, assim, tia Kézia. Eles são bem difíceis. Então, assim, eu falo isso que o óbvio... Eu não posso bater no meu amigo. Não, você não pode bater no seu amigo, não pode. E, assim, pensando sobre isso, eu sei que é óbvio que eu vou perguntar, mas por que hoje a IEC está investindo nesses países da América Latina? Argentina, Bolívia? Eu vou contar. Por que a gente está investindo? Porque, na verdade, não fomos nós que buscamos, foi Deus que trouxe. Então, Moçambique... Eu acho que é legal falar isso, que estão vindo até nós, estão vendo, então estamos vendo como uma referência missionária que pode dar o suporte que eles estão precisando. Exatamente. Né? Foi assim, eu comecei a orar e Deus começou a trazer, Deus trouxe Moçambique. Pastor Joaquim, depois de um ano, hoje nós sustentamos a família do pastor Joaquim com R$1.000. E para ele deve ser... Ele sustenta a família dele, que é ele, a irmã Amélia, o Jetro, que é o mais velho, o André, que é o do meio, e o José, que é o caçulinha, nasceu ano passado, não. Nasceu em 21. Então, esses 3 filhos e mais 3 jovens da igreja que moram na casa dele, porque eles foram expulsos de casa porque aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma delas, são 2 rapazes e uma moça. A moça, eu sei o nome, se chama Sara. Sara Sérgio é o nome dela. Os 2 rapazes, como o nome deles é nominativo, né? Eu não consigo nunca guardar. E eu nem poderia ter anotado hoje, eu acabei não fazendo isso. Esses 3 jovens foram expulsos de casa. A Sara foi expulsa de casa com 14 anos, porque ela aceitou Jesus. E os pais dela falaram que ela seria deserdada pela família caso ela não desistisse. E ela disse que não iria abrir mão de Jesus, porque ela tinha encontrado o verdadeiro Deus, uma menina de 14 anos. Isso. E ela tomou uma coça do pai e depois foi expulsa de casa. E ela foi morar com o pastor Joaquim. O pastor Joaquim ia deixar ela onde? Na rua? Não podia, né? Então ele acolheu ela em casa. E esses 2 jovens também. Os rapazes, eles apanharam da família inteira por causa de terem abraçado a fé cristã. E eles sofrem humilhações. O pastor Joaquim já foi ameaçado porque o norte do Moçambique é dominado pelo Islã. E eles são extremamente... Isso. Graças a Deus, na África, eles não são tão radicais quanto são em outros lugares, né? Como na Ásia, por exemplo. Então, graças a Deus, não houve nenhuma atitude extrema, mas ameaças e tal, né? Foram à porta da casa do pastor Joaquim no dia do batismo de alguma desses jovens e ele falou, eu vou batizá-los. Eles ameaçaram ele, mesmo assim ele foi e batizou a 20 quilômetros de distância, porque lá é muito difícil a água. Então, um lugar com água fica a 20 quilômetros, ele teve que alugar carro e tal. Tudo isso, gente, com a oferta que a gente manda, R$1.000. E aí ele cuida da sua família, que são 5 pessoas, mais 3 jovens. Eles fizeram uma festa de 15 anos para a Sara. Foi a maior festa lá, o pessoal fez a maior algazarra no sentido positivo, né? A maior alegria e tudo. E você sabe o que era a festa? Suco e um bolo de fubá. No aniversário de 15 anos da Sara. Estava esperando um churrasco. Essa era a grande festa deles, sabe? Foi uma alegria enorme essa celebração. Para a gente ver a diferença de contexto, sabe? É uma diferença absurda. E ele fez um banquete lá para a igreja. De vez em quando ele faz agora com os recursos que a gente manda, ele faz. E o dinheiro que a gente manda, ele cuida da família dele e ele ainda ajuda outras famílias lá. E ainda é pouco. A gente podia mandar mais se a gente tivesse uma melhor arrecadação. E aí, bom... Ele agora tem promovido alguns eventos na igreja, eles fazem almoço, porque eles têm agora recursos para fazer isso. E o banquete da igreja, o almoço da igreja, aqui almoço de crente é salpicão, né? A gente faz salpicão, ou se não, como é que chama o outro negócio? Estrogonofe. Isso, sopa de frango, né? É mais ou menos, estrogonofe, salpicão, né? Aí costuma colocar uma batata solteira. Uma carne assim, mais assada. Como é que é? Negócio do molho de Paula, molho madeira. Molho madeira, né? Molho madeira e com batata solteira, né? Então, é a comida de crente aqui. Lá, o banquete deles é arroz e frango desfiado. Entendi. E é comunitário, tá, gente? É um tacho grandão assim, cheio de comida, e os irmãos tudo comem. Lá eles não usam talher, eles comem com a mão. Aí, às vezes, quando tem muita gente, eles colocam em prato, porque não dá pra ficar em volta ali. Se não, ali no Mas mesmo no prato, todo mundo come com a mão ali. É assim que eles se alimentam lá. Mas é legal demais ver. Eu já compartilhei
algumas dessas fotos no Instagram do CTMIT. Nós recebemos, né? Pelo menos no grupo de missões da minha congregação, a gente recebe diariamente, não diariamente, mas sempre. Quase toda semana recebemos coisas de Moçambique. Isso. Então, o pastor Joaquim manda para mim, aí eu tenho um grupo onde estão os gestores de missões das igrejas, eu posto nesse grupo e aí cabe aos gestores se espalharem para as igrejas deles, né? Sim. Então, na sua igreja está funcionando. Teve igreja que o irmão falou, a gente não está recebendo. Eu falei, puxa a orelha do gestor lá. Sim, nos nossos cultos, ali na igreja que eu sou da IEC do Açude, nós temos um minuto missionário sempre. Então, geralmente nós falamos das nossas congregações, né, que nós temos missionários, e aí, vez ou outra, coloca o vídeo das criancinhas dançando, né, que eles cantam, né. Sim, teve até um vídeo lá, acho que a Keila vai lembrar disso, não sei o que, expulsa Satanás, eles cantando, e a gente assistiu no culto, e é legal. Aí teve gente que perguntou, poxa vida, a gente tem igreja em Moçambique? Então. Sim, nós temos uma igreja em Moçambique. E a gente usa os meios que a gente pode para divulgar, o Facebook, o Instagram, né, o WhatsApp, a gente usa esses meios. Sim. Mas parece que alguns irmãos não conhecem ainda os nossos perfis. Não sabe, né? Por isso que a gente bate na tecla. O pessoal não sabe os nossos arrobas. O pessoal sabe o arroba do Whindersson Nunes e não sabe da igreja. E olha que é o Whindersson Nunes. E é assim, e perde... Não, mas o Whindersson é conhecidíssimo, eu tô brincando aqui, mas o cara é conhecidíssimo. Mas a gente perde mas eu não tenho arroba dele. Por conhecimento, né? A gente perde por conhecimento. Porque eu não me interesso em saber, deve ser chato, vou seguir a página da igreja. Eu não sigo e perco. Exatamente, perde informações relevantes. Tem muita coisa boa lá, né? Eu estou com o projeto de começar a compartilhar algumas coisas no Instagram do CTMIT, mas é que o meu tempo está um tanto curto, né? Mas a gente tem projeto de colocar mais coisas no CTMIT e trazer mais informações. Mas todas as informações que nós recebemos, nós compartilhamos com os irmãos ali. E esses outros países, além do Moçambique? Aí depois do Moçambique veio o Japão. A missionária Semira Orita, que é membro da nossa igreja de Barra do Piraí, na congregação de Pedro Carlos, em Conservatória. A Semira foi para o Japão, a nossa irmã Semira, e lá... Mas ela foi... Para trabalho. Para trabalho, né? Descendente japonês e tal. Foi para trabalho. Ela é professora de biologia, foi para lá. E lá ela começou na célula e o negócio foi crescendo, alugaram um espaço. E aí, quando esse espaço já estava alugado e tinha um número bom de irmãos, ela fez contato com o reverendo Luciano, e o reverendo Luciano trouxe para mim a informação, nós fizemos uma reunião, e aí aquele trabalho, então, né, foi assumido por nós como um trabalho congregacional, até porque foi plantado por uma missionária congregacional. Então nós temos essa igreja no Japão, que o Senhor também trouxe a nós através da missionária Semira, que não foi enviada por nós, foi a trabalho, mas Deus usou ela lá para trazer para nós esse trabalho missionário. E agora, mais recentemente, o pastor Pedro Salmanamud Salcedo e a missionária Zaida Salcedo, sua esposa, voltaram para a nossa igreja, porque na verdade eles eram membros da nossa igreja lá nos idos dos anos 90, quando o pastor Luciano era o presidente do CTMIT, e tínhamos um trabalho no Peru, onde o pastor Pedro mora, ele é peruano, e lá inclusive tivemos um seminário, o CTMIT no Peru. Inclusive, atrás de mim aqui temos, eu não sei se dá para ver os três, mas tem 3 quadros aqui que são das turmas que se formaram nesse seminário, né, que eles mandaram para a gente. Esse aqui eu revitalizei, que estava bem ruimzinho, mas está aqui, ó, escrito o nome do pessoal, só que aqui ainda está DEMEC, ó, antes de ter unido o DEMEC com o IBEC, ainda está DEMEC, Rio de Janeiro, Brasil. Quito, 24/10/98. O 10 ainda colocaram em algarismo romano, colocaram um X. Sim. Né? Então tá aqui, ó, o pastor Carlos Corral, que é o pastor da nossa igreja no Equador, missionário, marido da missionária Márcia Chaves, né, filha do nosso pastor Gênesis, e na época presidia a igreja, e o pastor Pedro, que era o diretor do seminário congregacional lá. Então, o pastor Pedro, o pastor Carlos é equatoriano e ele cuidava da igreja no Equador, embora o Equador e o Peru sejam limítrofes, né? O pastor Carlos já cuidava da igreja no Equador, e o pastor Pedro ele teve que mudar-se para os Estados Unidos. E como lá nos Estados Unidos uma igreja o acolheu e o manteve, ele entendeu como sendo antiético permanecer membro da nossa igreja sendo sustentado por uma outra igreja. Então ele se desligou de nossa igreja no tempo que ele estava nos Estados Unidos, e agora, tantos anos depois, quase 30 anos depois, né, ele voltou
para o Peru, e a primeira coisa que ele fez foi fazer contato com o pastor Carlos e com a missionária Márcia e dizer que ele gostaria de voltar para a igreja congregacional. Só que enquanto o pastor Pedro estava nos Estados Unidos, ele não parou de trabalhar na América Latina. Então, ele estabeleceu, se não me falha a memória, 14 igrejas nesses países: Peru, Chile, Equador, Venezuela e Bolívia. E quando ele, então, volta para a nossa igreja, né, isso tem mais ou menos um mês e pouquinho. É recente. Bem recente. Ele e a missionária Zaida oficializam o retorno, consequentemente, essas igrejas vêm. Ah, que legal. Né? Então nós ganhamos aí 14 igrejas. Eu ganhei mais alguns fios de cabelo branco, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque é mais uma preocupação. Eu recebi as fotos, compartilhei essas fotos no nosso concílio, com os irmãos que estavam lá. Ainda vou compartilhar nas redes sociais do CTMIT, porque a gente não teve tempo hábil para isso. E são lugares muito carentes. Tem lugar onde a igreja é só cobertura, não tem parede em volta. É só cobertura, né? Porque são lugares pobres. Na realidade, totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente, totalmente. O Brasil, gente, o Brasil, comparado a outros países da América Latina, o Brasil é um país milionário, comparado com outros países. Sim, nós somos bem privilegiados, né? Por muita coisa. Muito privilegiados comparados com outros países aqui. Então, a gente tem agora uma igreja no Chile, 2 na Bolívia, uma na Venezuela, na cidade de Valência, nessa eu lembro o nome. Tem 7 igrejas em Lima, no Peru. Tem uma igreja em Tumbes, se não me falha a memória. Tem outras 2 igrejas no Equador, quer dizer, agora há 6 igrejas no Equador, 4 sob cuidado do pastor Carlos, e essas 2 agora sob cuidado do pastor Pedro. E aí, por isso, né, toda essa demanda, a gente está trabalhando para que eu possa ir ao Equador e ao Peru, visitar os irmãos lá, para consolidar todo esse trabalho como congregacional, levar a nossa orientação, né, e estabelecer tudo lá direitinho e ver como está o campo, né. E isso é bom até compartilhar, porque tem gente que acha assim, o pastor está passeando. Não, não é passeio, é um negócio brabo. Você vai para um lugar, porque eu digo isso porque até aqui no seminário teve alunos que brincaram, você vai para o Japão, porque eu estava para ir para o Japão. Sim. Agora mudou. Né? A princípio será o Equador e Peru. Poxa, deixa eu ir então só para carregar essa alfa, gente. Isso não é passeio. Antes fosse um passeio, né? Por exemplo, eu já fiz viagens missionárias aqui no Brasil, né? Eu fui para o Nordeste e tal. Eu nunca fui no litoral nordestino, só no sertão. Entendeu? Só no sertão. É um povo maravilhoso e tal. Mas a beleza do sertão é o povo. O povo do sertão é maravilhoso. Mas a terra é uma terra pobre, entende? Então, lá no Equador, no Peru e nesses outros países, há uma crise muito grande, crise econômica, né? Diversas crises. Então, eles precisam da gente em termos de amparo espiritual e talvez até financeiro, porque são igrejas, irmãos, que estão unidas a nós. E mesmo que, eu penso assim, né? Eu e Oséias penso assim, mesmo que não fosse a minha denominação, são meus irmãos em Cristo, se eles estão precisando de mim e eu posso atendê-los, eu vou atendê-los, seja financeiramente ou espiritualmente. Já fizemos isso, né? De dar apoio a outra igreja, quando eu era pastor na Igreja Congregacional do Conforto, nós já apoiamos outra denominação com dificuldades, então a gente não tem problema com isso. Então a visão é essa, é de reino. E o CTMIT está agora com todo esse trabalho, nós temos fomentado cada vez mais, né, no coração dos irmãos esse enfoque missionário, visando também arrecadar um valor em ofertas maior do que aquele que a gente arrecada hoje, para que a gente possa dar suporte a esses irmãos, abrir novos trabalhos. E quando a gente tem um recurso extra, a gente ajuda e apoia missões nacionais, que a gente quer fazer junto com as igrejas locais, porque as nossas igrejas locais já fazem um trabalho de missões nacionais muito bem, só que a gente quer fazer junto com as igrejas. Por exemplo, nossa igreja no Parque Santa Helena e Parque Zusa Mota, em Campos, no norte do estado, enviaram um grupo de irmãos para fazer um trabalho missionário no Piauí, um trabalho interdenominacional. Esses irmãos foram para lá, para a cidade de Santa Rosa, no Piauí, pregar o evangelho naquele lugar, almas se converter, e era um trabalho interdenominacional. Sim. E para eles foi o ganho de uma experiência missionária, que eles voltam para as nossas igrejas
com uma experiência que eles podem compartilhar com os irmãos, inclusive conosco no CTMIT. E ampliar a visão. Exatamente, nos ajudar nesse projeto de ampliação. Então o CTMIT pôde ofertar com essa viagem, ajudar os irmãos nessa viagem, e nós ofertamos. Agora, no concílio, o pastor Osíris, eu pedi a ele que levasse, nós doamos, o CTMIT doou uma caixa de Bíblias para um trabalho que a igreja do bairro Santa Rosa, também em Campos, pastoreada pelo pastor André Querubim, faz no Porto do Açu, distribuindo Bíblias para os marinheiros, evangelizando e distribuindo Bíblias para os marinheiros. E já houveram conversões ali, pessoas que renderam sua vida a Jesus, que estão servindo ao Senhor Jesus, estrangeiros que foram alcançados pelo Evangelho, porque chega na vida em tudo quanto é lugar do mundo lá, e esses irmãos que trabalham no Porto fazem esse trabalho. Então, você tem como pode ajudar? Vamos dar uma caixa de Bíblia. E os irmãos estão fazendo esse trabalho. E não focar tanto na denominação, né? Porque é o objetivo, né? Isso aí, o reino. O objetivo é ganhar almas no reino. O que nós focamos na denominação? Obviamente, o crescimento denominacional. Sim. Só que o crescimento é uma consequência da evangelização. Então, os irmãos estão lá trabalhando no Porto do Açu, e muitas daquelas pessoas que se convertem são do Nordeste, de São Paulo. Vão procurar outras então, igrejas, né? Isso, só que é um trabalho que traz para a igreja congregacional também uma visibilidade e um respeito. É uma igreja que leva a sério o Evangelho. E isso é importante, né? Quando alguém for procurar uma igreja em Campos, vai procurar qual igreja? Exatamente. Hoje foi aquela lá porque a Bíblia provavelmente é essa Bíblia aqui. Que a gente doa essa. Por que eu mandei uma caixa de Bíblia e a gente está para mandar outra? Na verdade, eu não mandei duas porque eu não consegui. Eu não estava de carro, então eu não consegui levar duas caixas. Já tinha conversado com a minha administração, com meus diretores, eles aprovaram, e só não mandei porque eu não pude levar as duas. Mas os irmãos, no ano passado, eles compraram Bíblias para eles mesmos doarem, fizeram do próprio bolso. E como a gente pôde ajudar, irmão, nós vamos mandar para vocês. Se eles comprarem mais, glória a Deus, mais pessoas alcançadas. Né? Então a ideia é essa. A ideia do CTMIT é contribuir com missões, onde quer que essas missões estejam acontecendo. Aproveitando isso, que essa é a ideia do CTMIT, a gente pode falar sobre metas futuras do CTMIT, metas, sei lá, para daqui 5 anos, seria legal? Eu sempre, tá aqui, ó, minhas metas ministeriais para os próximos 5 anos, anotadinha aqui, e uma delas é ter uma arrecadação missionária mínima de R$30 mil em 5 anos e focar em especial a América Latina. Por que em especial a América Latina? Porque está mais perto de nós e está mais perto da nossa realidade financeira para poder dar apoio a esses irmãos. Porque no Japão o iene é mais valorizado do que o real. Então a gente tem que colocar muito mais. Aqui na América Latina, por exemplo, a gente tem o Equador. O Equador é dolarizado, gente, é muito difícil. Olha, nós temos um desafio no Equador. O pastor do dólar. Isso. E lá o pastor Carlos, que é o pastor presidente da igreja no Equador, que cuida da igreja no Equador, tem 72 anos. É cardíaco. Missionária Márcia tem 65. Ela é um ano mais velha que o nosso pastor presidente, o pastor Luciano. Missionária Márcia tem 65 anos. E esse casal cuida de 4 igrejas. Pensam o trabalho que eles têm para cuidar da igreja. 4 igrejas esse casal cuida. Então, nós precisamos urgentemente de pelo menos mais um casal no Equador para ir assumindo a obra para que o pastor Carlos possa jubilar e, descansar também desse trabalho todo. E, a bem da verdade, a gente precisaria de pelo menos 2 casais. Só que qual é a realidade hoje do Equador? Para mantermos um casal missionário lá. Pelo menos $2.500 mensais. O dólar a R$5 de cacetada. Quanto isso vai dar em reais? Na verdade, $2.000 já daria mais de R$11 mil. Então, a gente precisa, sim, pensar nisso. E a nossa meta é essa, de ter pelo menos uma arrecadação de 30 mil em 5 anos, ter pelo menos 10 missionários saídos daqui do Brasil para a América Latina, porque hoje os missionários que a gente tem são autóctones, são nativos. E é bom investir em missões autóctones, né? O termo autóctone significa um nativo, né? É muito mais barato, porque você já pega alguém da terra. Só que para plantar você precisa enviar. Você precisa enviar para que esse que foi enviado possa fazer a obra, formar o obreiro nativo
e aí ele sair para plantar outra. A ideia dos nossos obreiros nacionais pode ser daqui de Volta Redonda, pode ser de Campos, da Bahia, onde quer que tenha alguém da igreja congregacional vocacionado à tarefa missionária, nós queremos contar com você. Por isso esse trabalho todo de organização da igreja, de informação, de relatório, tal. Por quê? Porque a gente vai saber onde tem pessoas capacitadas e vocacionadas e poder fazer contato com essas pessoas para poder enviá-las para o campo. Certo. Então, nós temos aí. Eu anotei porque eu queria saber sobre o que eu gosto de trabalhar com metas e dá para IEC fazer isso. Eu tenho meus objetivos. Parece assim que 30 mil é impossível, mas o senhor já mostrou aqui que 12 mil já não é muito difícil. Se todos nós nos comprometermos com a obra missionária, as coisas vão acontecer. E o CTMIT está aqui, né? Ele está aberto. E quer dizer, o processo é de retroalimentação. Quanto mais almas você ganha, mais ofertantes e dizimistas fiéis a igreja tem. Sim. Então mais a renda cresce. E quanto mais a renda cresce, mais a gente pode investir em missões que trarão mais almas, que trarão mais recursos. E aí a igreja vai potencializando. Então é uma obra que se retroalimenta, né? Se nós de fato confiamos no Senhor e somos fiéis naquilo que o Senhor nos confiou. E pastor, aproveitando também, isso aqui, a gente sabe que o CTMIT é uma base missionária. Sim. Por muito tempo a gente ouviu falar, a igreja tal tem uma base. Hoje nós temos nossa base missionária. Ali ela forma os missionários. Então, o senhor já respondeu, mas para especificar isso, provavelmente daqui a um tempo, creio que em pouco tempo, além de formar o missionário, que aqui nós estudamos para ser, vai enviar os missionários também. Exatamente, essa é a nossa proposta. Esses 10 missionários que a gente quer ter são pessoas nossas, formadas por nós. E aí, qual é a nossa proposta mais assim, ousada no momento? É formar uma base missionária no Peru ou no Equador. No Equador é mais difícil, dadas as limitações que eu já falei, mas no Peru, onde o aluno aqui, que se percebe vocacionado, passe um tempo lá para confirmar se de fato essa vocação existe. Porque uma coisa é você estar aqui e falar, eu sou vocacionado, porque muita gente tem uma visão romântica de missões, né? Com certeza. Eu sou vocacionado, eu quero ir. Outra coisa é você ir para uma outra terra, que fala outra língua, que come coisas totalmente diferentes daquilo que você come. Costumes, né? Diferentes. Exatamente, tem costumes diferentes. E aí você vivenciar isso. Então, sendo aprovado lá, essa pessoa pode estar no campo missionário, né? Porque ela está vivendo uma experiência fora da sua realidade. Temos uma proposta de uma missão amiga, que é a missão AIME. Eu já trouxe um dos seus diretores aqui para ministrar na nossa conferência de missões, o pastor William Corsino. E eu quero muito que a igreja participe mais das nossas conferências de missões. Nós tivemos um número, do meu ponto de vista, pequeno de irmãos no ano passado. E esse ano eu espero que haja um número maior, porque se a igreja não existe para missões, a igreja não precisa existir. Porque não faz sentido, né? Hoje eu estava lendo, estou lendo um livro aqui, Evangelização e Discipulado, e uma das frases do Howard Snyder, um dos teólogos do Comitê de Lausanne, diz o seguinte: a evangelização é a primeira prioridade do ministério da igreja no mundo. Eu acho tão interessante porque para mim é redundante. Primeira prioridade. Se é prioridade, já é primeiro. Mas como ele disse, assim eu anotei. Então eu acho que ele quis realmente ser redundante, né? É a prioridade da igreja. A igreja foi formada para fazer a missão. Então, às vezes, gente, a gente está fazendo muito encontro disso, encontro daquilo, mas são encontros que não redundam na missão. Sim, só fica uma coisa repetitiva, né? E talvez mais para a comunhão entre nós do que para um alvo missionário. Então eu sempre penso o seguinte: aprendi isso com uma pessoa que admiro muito e que sigo, e que ainda vou visitar a igreja dele esse ano, se Deus quiser, que é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. O Jerê fala o seguinte: a igreja só tem 2 tarefas. Para dentro, edificação. Para fora, evangelização. Eu acho isso fantástico. Acho essa definição do Jerê fantástica. Tudo que a gente vai fazer na igreja deve pensar e frisar uma das coisas. Nós vamos fazer aqui um trabalho com os nossos jovens, ou com os nossos homens, ou com as nossas mulheres. Esse trabalho promoverá de fato a edificação deles? Promoverá, então faremos. Nossa. Se não promoverá a edificação, não vale a pena ser feito. Se não for somar em nada... Se não for somar, não vale a pena ser feito. Então, vai promover a edificação do corpo? Vai. Então, para dentro, vamos. Mas a gente não pode ficar só na edificação. A gente tem que ir para fora.
e para fora, evangelização. Nós nos edificamos para alcançar outros, né? Então a igreja tem essa dupla missão. Os nossos congressos de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, eles visam a edificação da igreja. Mas para quê? Para a realização da missão externa, da evangelização. A gente se edifica, ou seja, se fortalece para sair, para ir lá fora, né? A igreja tem que ir para fora e alcançar aqueles que não estão. E a edificação prepara a igreja para isso. E uma coisa que eu já admiro, né, a obra do CTBIT, quem conhece sabe, mas uma coisa que eu tenho admirado agora é a capacitação não só dos missionários, mas dos obreiros também. Exatamente. Porque agora está tendo curso para presbíteros, missionários, diáconos, você vai aprender... A gente está elaborando um material para evangelista e vai ter um curso que, na verdade, o pastor Gabriel acho que já montou o conteúdo, agora só precisa estruturar, gravar os vídeos, mas nós vamos ter um curso para pastores, não é de formação de pastores. Mas para uma reciclagem, né? Uma melhora, né? Isso, assim. E para os pastores que vêm de fora. Então, esse curso envolve o quê? Administração. O pastor, por exemplo, a gente tem um sistema eclésia, o pastor que vem de fora tem que aprender a lidar com a eclésia. A administração da IEC, ele tem que aprender como é a administração da IEC. Princípios doutrinários da IEC, história da IEC, porque o pastor veio de uma igreja co-irmã, sei lá, uma Assembleia de Deus, uma Batista. Ele pode saber tudo da história da igreja de onde ele veio. Mas ele precisa conhecer a nossa também. Ele precisa aprender a nossa história, o nosso sistema. Por quê? Porque se você pega um irmão que veio da Assembleia de Deus, você coloca ele à frente de uma igreja congregacional para pastorear, sem dar a ele a devida informação, ele vai pastorear aquela igreja à maneira de quem? Daquele veio, né? Da maneira da Assembleia. Por quê? Porque é o único jeito que ele sabe. Sim. Não é que o irmão está fazendo algo errado, não, é o jeito que ele sabe. Então, ele vai pastorear como ele sempre pastoreou. Primeiro, ele precisa aprender e desenvolver a mentalidade congregacional para ele pastorear a igreja à maneira congregacional. Assim, se vier da Batista, se vier da Presbiteriana ou qualquer outra igreja. Entende? Então, esse é o objetivo dos nossos cursos. E de cada um. E olha uma coisa importante: a gente tem um curso de formação missionária, formação diaconal e presbiteral. Eles estão funcionando. Inclusive, sábado começam essas 3 turmas aqui, dia 4. Né? Sábado começamos as 3 turmas. Mas eles são para as pessoas que vão ser separadas ou consagradas para os ministérios? Não. Qualquer membro da igreja pode fazer esses cursos. Eu me inscrevi para o de missionária justamente por isso. Não, você quer ser, até diaconisa, você quer aprender, né? Eu acho muito importante para nós, mulheres, porque por muito tempo isso foi restrito a homens. Sim. Então, um curso preparatório para um homem. Agora que está tendo para mulher, mesmo que você, irmã, que está nos ouvindo, não seja consagrada, não que ninguém é consagrado, né? Mas assim, não que você comece a atuar quanto a isso, para você vir aprender. Porque é mais fácil você já estar aprendendo do que esperar acontecer uma coisa para começar a estudar de fato, né? Isso aí. E assim, o fato de a pessoa... Às vezes a pessoa fala, mas eu não quero ser diácono, eu não quero ser presbítero, porque eu não me vejo nessa vocação. Tá, mas é interessante você conhecer o que a Bíblia ensina sobre isso, se você gosta de ter esse conhecimento. Por exemplo, hoje alguém estava perguntando sobre o curso de missionário. É só para quem vai ser consagrado? Não. O curso ensina princípios de missiologia, que eu acho que todo crente tem que saber. Por exemplo, eu vou ministrar uma matéria nesse curso que é métodos e estratégias missionárias. O que é método? A palavra método. Método é um caminho para a meta. A etimologia da palavra método é isso, um caminho para a meta. Então, eu tenho uma meta, a evangelização, a salvação de almas. Sim. E eu vou traçar um caminho para que essas almas sejam salvas. Como eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar em cima disso aí. Então, além de formação, além de pensar no futuro e enviarmos missionários, nós também temos capacitação de obreiros, que é fundamental. Você que tem interesse, quer aprender, eu acho que ninguém perece, né, por conhecer. Quanto mais você conhece, gente, quanto mais você tem conhecimento, você vai evoluir, você vai se tornar uma pessoa melhor. Eu costumo dizer que quanto mais o tempo que você perde estudando é um tempo que você deixa de fazer algumas coisas que te atrapalham. Então vamos buscar. Deixa eu dizer uma frase sobre o conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, ele abre espaço. Aí, ó, exatamente. O conhecimento abre caminhos para a gente. Ele não ocupa espaço, ele abre. Ele abre espaços, abre caminhos para nós. E aí, pensando sobre isso, pensando no futuro, o senhor acha que a IEC ela pode caminhar para se tornar uma universidade? A gente ter uma universidade da congregacional? Podemos nos tornar... Porque eu considero
o CETEMIT muito profundo em questão de conhecimento. Nós temos professores muito profundos, com altíssimo conhecimento. Sim, sim. A nossa denominação tem pessoas muito boas, porque é uma denominação que privilegia a palavra. Sim. Então, nós temos pessoas muito boas. E nós podemos nos tornar uma universidade? Podemos. Só que assim, eu particularmente em relação à teologia, eu não concordo, eu não desejo que a gente se torne uma universidade reconhecida pelo órgão nacional da educação, que é o MEC. Por quê? Porque o Estado é laico. Então, se eu vou ter um curso de teologia, eu preciso, e esse curso tem um respaldo do Estado, e o Estado é laico, então esse curso ele tem que ser aberto. Para ensinar todas as coisas. Todas as linhas, ou ele tem que ensinar uma teologia que seja genérica, que seja ampla a ponto de contemplar todas as crenças. E aí eu terei também, para não caracterizar proselitismo e manter a questão do Estado laico, eu terei que ter professores que não professam a fé cristã, até mesmo ateus, para que eu mantenha essa característica de uma universidade, né, reconhecida pelo MEC. Então, nesse aspecto, eu não desejo... Então, seria uma universidade só teológica, então? A gente pode Sem formação pelo MEC, né? A gente pode ter uma universidade em outros cursos. Eu conheço... Por exemplo, o que os nossos irmãos presbiterianos fizeram? O Mackenzie tem um curso reconhecido pelo MEC, que é um curso mais aberto. Mas ele tem, para formar os ministros presbiterianos também, ele tem um Andrew Jumper, que é o curso livre, que foca mesmo a doutrina presbiteriana. Então, isso pode ser uma via dupla, né? Mas eu não acho, realidade de hoje, né? Estou falando com a realidade que eu vivo hoje. Eu não acho que vale a pena um curso de teologia reconhecido pelo MEC. Engraçado que eu tenho. Sim. Mas eu não acho que vale a pena. Depois que eu fiz, eu falei, bobagem. Por quê? Porque o reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura, ele encarece o curso. Só que no Brasil o teólogo não é profissão, você não tem campo. Então, poxa vida, você vai pagar um valor para depois não ter campo profissional. Então a teologia no Brasil, ela atende requisitos ministeriais. E aí, para quem é vocacionado ao ministério, o reconhecimento do Estado pouco importa. Porque quem é vocacionado ao ministério não depende do Estado, depende do Senhor. Entende? Então, digo sinceramente a minha posição. Hoje, o meu diploma não serve para nada, a não ser que a pessoa queira fazer a teologia reconhecida pelo MEC, não com propósitos... trabalhar, mas sim para ter um... E não com propósitos talvez ministeriais, mas para prestar concurso para outras áreas. Entendi. Ou para fazer uma pós em outra área, para depois atuar em outra área. Ou também para ter uma realização pessoal, né? Quero ter uma faculdade. Quero ter uma faculdade e a coisa que eu gosto é a teologia. Joia. Né? Mas assim, para efeitos de profissionais, teologia não é considerada profissão no Brasil. Nós já estamos... Já deu 1 hora e 10. Minha filha não pode dar corda. O tempo vai passando, nós já estamos indo para o final do nosso podcast. Temos ainda algumas perguntas. E eu já quero te pedir, tô te lembrando no meio desse vídeo, para você seguir as nossas redes sociais, para você conhecer o nosso canal no YouTube. Nós vamos ter pelo menos 12 podcasts gravados ao longo desse ano. E além disso também, quer conhecer um pouco da nossa igreja, da nossa história? Acesse o nosso portal, o link vai estar todo na descrição do vídeo. Acesse o nosso portal e conheça. Quer conhecer o que é o Eclésia, que ele falou, o que é o sistema da IEC agora? Vai estar tudo explicadinho no nosso portal. Pastor, o que o senhor teria para dizer para nós, uma das nossas últimas perguntas, como fazer com que as igrejas da IEC se atente mais para a questão missionária, visto que não são todos que estão focados nisso? O que precisa para a gente focar mais? Bom, a Escritura diz que a igreja é um corpo, né? E que a cabeça desse corpo é Jesus. A cabeça controla o corpo, né? O teu coração está batendo, você não precisa pensar nisso, né? Seu cérebro está cuidando disso, teu cérebro limpo está cuidando disso. Então, Cristo cuida da vida da igreja. E a essência da igreja é a missão. O que é que nós precisamos fazer para fomentar a missão na igreja? É que aqueles que lideram a igreja, que comunicam Cristo à igreja através do seu conhecimento de Deus, estimulem isso na igreja. Eu penso que tudo vem
da cabeça, né? Então, dos líderes. Quanto mais conscientes da tarefa missionária os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, líderes de ministério forem, mais consciente a igreja será. Então, começa pelos pastores. Os pastores têm que ter uma cabeça missionária. Porque se o pastor estimula a tarefa missionária dentro da sua igreja, ele vai ter esse retorno de oferta, de gente vocacionada se apresentando para o trabalho. Isso tem que nascer do pastor primeiro, né? Porque ele é aquele que conduz a igreja à mentalidade de Cristo, ou pelo menos deve ser. Sim. Né? Os ministérios, é o que Efésios 4:11 nos ensina. Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? O versículo 12 explica. Para a preparação dos santos para a realização da obra. Então, o pastor não é quem faz a obra. O pastor é quem prepara os santos para fazerem a obra. Então, o pastor faz a obra como ovelha. Mas ele, como pastor, ele prepara as ovelhas para o ministério. Então, o ministério é de toda a igreja. Até porque a palavra ministério significa serviço. Então, o serviço é o serviço de todos os crentes. Exatamente. Então, ministro, o que é um ministro de Deus? É um serviçal. É alguém que serve os outros. E a gente, só serve a Deus servindo o próximo. Não tem outra maneira de servir a Deus. A gente só serve a Deus servindo ao próximo. A igreja serve a Deus servindo ao mundo, levando o evangelho. Nós servimos ao mundo levando o evangelho a ele. Servindo aos santos, levando a edificação. Então a igreja serve à sociedade com o evangelho e serve aos santos com a edificação, com o conhecimento de Deus. E isso procede prioritariamente dos seus líderes. Então, primeiro, a conscientização dos líderes. Porque, como diz E.M. Bounds num dos livros dele sobre pregação, ele diz o seguinte: se o púlpito pega fogo, até lenha verde queima no meio da igreja, entendeu? Então, o fogo tem que vir de quem lidera. Nossa paixão por missões tem que vir das nossas lideranças, né? Exatamente. Porque nós, como ovelhas, somos influenciados por quem nos pastoreia, né? Sim. Então é isso, pessoal. Vou pedir para o pastor falar o que ele quiser falar nesse final aí, falar um pouco o que ele quiser falar sobre o CT20, também tocar o seu coração para você que está nos ouvindo. Se interessar mais sobre o CT20, participar, porque eu aprendi desde que eu sou criança que o missionário ele é aquele que vai, mas ele também pode ser aquele que contribui e aquele que ora pela missão. Então eu lembro que a minha mãe fazia a gente fazer o seguinte: olha, uma vez por ano, pelo menos, nós vamos até a obra missionária. Tem como a gente ficar lá? Não tem. Então vocês vão ter que ofertar. Vocês vão ter que dizimar. E vocês vão ter que orar pelos missionários, pela obra missionária. Então, eu tô aqui na minha casa, às vezes você tá aí com esse dinheiro guardado, sabe o que fazer com ele, o CT20 sabe. Tô brincando, mas a gente fala isso porque às vezes você não sabe a proporção do trabalho da sua igreja. Que a SC tá fazendo, olha só, 14 igrejas estão chegando pra gente agora. A gente tem eu acho a nossa igreja muito séria, né? A nossa igreja é muito comprometida. Então a gente tem um nome muito bom sim. Se aproveitar disso. Então, pastor, fique à vontade, porque o senhor quiser contribuir aí nesse final. Tá bom. Sobre o que você acabou de falar, né? Sobre a tarefa missionária. Todos nós crentes somos missionários. Charles Spurgeon dizia o seguinte: todo crente é um missionário, senão ele é um impostor. Então, forte. Ser crente é ser missionário. Se você se diz crente e não está comprometido com a missão, então quem se diz crente e não está comprometido com a missão é um impostor. Ser cristão é ser um missionário, é levar o conhecimento de Jesus através de nós, de quem somos e do que falamos. Ou seja, é a vida e o testemunho que se anuncia, né, que se prega. Então, ser cristão é isso. E o missionário, durante muito tempo, foi ensinado que o missionário é quem vai, mas também é quem oferta e também é quem ora. Aí muita gente entendia que existiam 3 tipos de missionário: o que ora, o que oferta e o que vai. Não. O missionário, ele faz as 3 coisas. Ele vai, ele ora e ele oferta. Porque a gente tem um campo missionário no Japão e eles estão ofertando com missões para cá. Olha só. Né? Então, só que
todo crente é um missionário. Então todo crente tem que ir, todo crente tem que orar e todo crente tem que contribuir com missões. Só que alguns vão mais longe. Alguns vão para o campo mais distante. E eles vão ser sustentados por quem enviou. Outros vão ficar mais perto, mas tem que testemunhar. Mas como estão mais perto, eles vão ter condições de ter um trabalho, de ter uma renda, de poder sustentar a sua família dignamente e de parte dessa renda contribuir com a obra missionária. Ele nunca vai deixar de ser um missionário, ele vai ser um missionário no seu local de trabalho, mas também a sua renda será dedicada, parte dela, à obra missionária. E todo crente é um missionário e deve orar pela obra do Senhor. Né? Então, não interessa se ele está lá longe no campo, se ele está aqui, onde quer que ele esteja, a vida de oração é essencial à vida cristã. Martinho Lutero dizia que o crente precisa de oração como o corpo humano precisa de oxigênio. Então, orar para o crente é quase como respirar. A gente precisa ter uma vida de oração regular. Então, todos nós precisamos ser contribuintes da obra missionária, porque a gente coloca dinheiro naquilo que acredita. Então, se você acredita de que Deus realmente te salvou e você ama a Deus, você quer que Ele salve outros, então você contribui. Deve ser um ministro de oração, porque quem confia na soberana vontade de Deus, ora a Deus e pede a Ele para cumprir essa vontade. E deve ser um anunciador. Trabalhava com um amigo na CSN, eu quero terminar por aqui, porque eu sempre conto essa história, do Itaí, um grande amigo, e ele todo mundo recebia seu olerite, contra-cheque, né? Tem vários nomes para ele, e olhava o contra-cheque assim, o pessoal, uns reclamavam, falavam, nossa, Deus, só isso, tal. Outros riam, poxa, a vida veio, sei lá, o serão, a hora extra que fez. E o Itaí, eu sempre lembro disso porque era fantástico, assim, vê-lo fazer. Ele abria o olerite dele, e ele dava um sorrisinho, e ele dizia assim, o Senhor é maravilhoso. Me mandou para esse campo missionário e todo mês ainda me manda uma oferta. Eu achava aquilo fantástico. Ele entendia que o salário que ele recebia da CSN era uma oferta de Deus, porque Deus tinha colocado ele naquele lugar como maquinista para que ele desse testemunho de Jesus ali. Isso é a visão que todo crente tem que ter. Seu local de trabalho é teu campo missionário. Você não está onde está por mera vontade sua. Porque se você é crente, você pertence a Jesus, Ele guia a tua vida e você está onde Ele está porque Ele te colocou aí e Ele te colocou para dar testemunho dEle. E Ele é quem sustenta a sua vida. Então, essa é a visão. Cada um de nós é um missionário, cada um de nós é um anunciador de Jesus. E para ser um missionário, para ser um anunciador de Jesus, você tem que conhecer a Bíblia. E por isso a educação do CTMIT está aqui para te formar, para te dar essa base, para que você possa ser cada vez mais eficiente naquilo que faz para a glória do Senhor. Nós estamos aqui super felizes de estar participando desse projeto. E o podcast também é um projeto missionário. Levar quanto mais pessoas na internet nos acompanharem, mais pessoas vão estar ouvindo falar de Jesus. E a gente está indo embora agora com essa reflexão que mexeu muito comigo. O lugar que você está, eu sou professora, então eu estou ganhando para evangelizar. Será que eu estou fazendo isso? Vai levantar a pergunta para nós. Então, queridos irmãos, espero que vocês saiam daqui edificados com essa palavra. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Quiser conhecer mais o CTMIT, posso dar o telefone do CTMIT? Eu vou dar o WhatsApp do CTMIT, tá? Se você quiser falar conosco por WhatsApp, eu vou te dar aqui. Porque eu nunca lembro ele de cor. O nosso número é DDD 24, né, do Sul Fluminense, 992 00 9960. É até fácil de guardar. 992 00 9960. E a chave Pix você tem? Chave Pix. Porque eu sei que a gente vai ganhar muitos patrocinadores aqui agora. Eita glória. Pode deixar a chave Pix também. Nossa, eu senti um negócio. Viu? Olha, no último podcast nós tivemos 14 comentários. Imagina se essas 14 pessoas doarem R$10. Eita glória. Olha, R$140 a mais, olha, é pouquinho, né, que já vai contribuindo para nós. Então, deixa o Senhor tocar no seu coração. A nossa chave Pix é 24 999 15 71 27. Repetindo aí, 24 999 15 71 27. Muito obrigada.
obrigada. E aí você tá perguntando, poxa vida, ele falou rápido, eu vou ter que pausar? Como é que eu vou fazer para fazer o Pix? Nossa equipe maravilhosa vai deixar o Pix e também o WhatsApp do CTMeet na descrição do vídeo. Irmãos, foi um prazer estar aqui com vocês. Esse podcast agora sai em fevereiro, o próximo é março, então eu espero vocês lá. Tchau, a paz do Senhor. Deus abençoe.